abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para conversar, para tratar sobre o nosso Botafogo. Agora um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais dentro da realidade, né? De tudo que aconteceu aí no jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E eu quero conversar temas importantes com vocês. Arbitragem, como sempre, polêmicas por quê? Já a CBF divulgou os 2 árbitros que vão apitar os próximos 2 jogos do Botafogo. A gente vai conversar sobre isso. Vitória e Palmeiras, 2 árbitros polêmicos. Eu quero falar também, cara, sabe quem? Hulk. O Hulk, realmente, ele tá cismado com o Luiz Henrique do Botafogo. Ele fez uma postagem no seu Instagram, querendo debochar do Luiz Henrique, menosprezar, não sei. A gente vai conversar sobre isso. Para fechar, cara, eu quero falar com vocês, aí é o tema mais importante desse conteúdo de agora, que é o técnico do Botafogo, o Arthur Jorge. Cara, essa panela, né, de você colocar, panela que eu digo em relação a você ter que colocar esses jogadores em campo, né, Tiquinho Soares, Eduardo, o próprio Tietê, né, que não vem nem jogando, mas de vez em quando entra, irrita todo mundo. Primeiro de tudo, o Arthur Jorge, cara, nessa reta final agora, tem que acabar com isso. Chega de Tiquinho Soares, chega de Eduardo, chega de Tietê, chega dessa panela porque ninguém aguenta mais e isso pode estar comprometendo, cara. Alguns jogos aí, alguns pontos que estamos deixando para trás e eu quero conversar sobre isso, sobre o técnico do Botafogo. Erros e acertos. Eu sou um defensor dele, gosto muito do trabalho do Arthur Jorge, mas ele vem acertando e vem errando também, e eu quero conversar sobre isso, tocar em alguns pontos de tudo que a gente está passando nesse momento em relação ao time do Botafogo, ao nosso treinador botafoguense. Mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para você não perder nada do que acontece no Botafogo. Se quiser, se puder, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já tá na tela porque apito os jogos do Botafogo, as 2 próximas rodadas, esses 2 aí, tá? Botafogo e Vitória, sábado, no estádio Newton Santos, 7h30 da noite. Quem vai apitar? Ramon Abate Abel. Ele que estava afastado desde outubro por razões ali polêmicas. Lembra dos jogos ali de Palmeiras e Fortaleza, que ele marcou pênaltis ali duvidosos? Acabou sendo afastado. Então é isso mesmo. O Ramon Abate Abel está afastado desde outubro. Já vai voltar apitando o jogo do Botafogo sábado contra o Vitória, o jogo do líder. E na terça-feira, 9h30 da noite, contra o Palmeiras no Allianz Parque, uma decisão, o Wilton Pereira Sampaio. Deixa eu só pegar os números aqui rapidinho, porque o Ramon Abate Abel, ele apitou 4 jogos do Botafogo esse ano, tá? 3 empates e 1 vitória. O Wilton Pereira Sampaio vai apitar Botafogo e Palmeiras. Ele apitou nessa temporada 3 jogos do Botafogo com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Esses aí, cara, são os árbitros que vão apitar os próximos 2 jogos do Botafogo. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo falando, vou fazer o quê? É isso, né? Não tem pra onde correr. É brincadeira. Um tá voltando agora, tava afastado, já vai voltar apitando o jogo do Botafogo. O outro... o Wilton Pereira Sampaio gosta de picotar o jogo, né? Gosta de picotar o jogo. É isso, é o que temos. E vamos em busca aí desse Campeonato Brasileiro. Olha, eu quero falar agora sobre o Hulk, porque essa polêmica dos jogos de quarta-feira não terminou ainda não, tá? Porque o Hulk, cara, ele segue ali com alguma implicância com o Luiz Henrique, lembrando que tudo começa quando o Hulk diz que o Luiz Henrique falou que o time do Galo é fraco, só que ele não falou pro Hulk. Segundo o centroavante do Galo,
falou para um outro jogador e esse jogador falou para o Hulk. Então, assim, o Hulk não sabe nem se é verdade, o Hulk não sabe nem se é mentira, se o outro jogador tá aumentando. Não, o Hulk comprou o barulho, não, eu compro o barulho do meu companheiro disse que o Luiz Henrique falou que a gente é fraco, e tudo começa desse jeito. E agora, eu vou botar na tela para vocês, ó, a situação do que ele postou no Instagram. E essa foto do Hulk com a camisa da seleção, com a taça, ele postou no seu Instagram, claro, para dar uma alfinetada, para dar uma menosprezada, para dar uma debochada, com certeza uma alfinetada no jogador do Botafogo, o Luiz Henrique. Cara, só que o Luiz Henrique, cara, tem 23 anos de idade e tá dando aula no Hulk, né? Porque você pega um jogador de 23 anos, a gente não sabe nem se é verdade, se o Luiz Henrique falou alguma coisa ou não. E você pega o Hulk aí com 40 anos, é brincadeira, é uma comparação ridícula que o Hulk tá fazendo, né? Porque o Hulk, cara, ele tem 40 anos de idade, o Luiz Henrique tem 23. Se a gente pegar aqui, ó, o Hulk na seleção brasileira em jogos oficiais, são 22 jogos, 16 como titular, nenhum gol marcado e uma assistência. Então, se a gente pegar o Hulk na seleção, jogos oficiais, 22 jogos, 16 como titular, nenhum gol e uma assistência. O Luiz Henrique, em 5 jogos na seleção brasileira, já tem mais gols do que o Hulk em jogos oficiais. Ô Hulk, qual é o teu problema, cara? Tu tá com uma crise de meia-idade? Não sei o que tá acontecendo com o Hulk. Eu acho que pode ser, cara, uma crise de meia-idade. Eu acho que o Hulk tá bem seguro. Não sei porquê. E isso aqui, cara, pode dar ruim pra vocês, hein? O Luiz Henrique gosta de jogo grande. O Luiz Henrique decide jogos grandes. Vocês estão mexendo com o cara errado, hein? Vocês vão ver o que o Luiz Henrique vai fazer nessa final de Libertadores. E o Hulk, cara, é assim, pegando a trajetória dele na seleção, trouxe os números, é um jogador que estava naquele 7-1, é famoso pela bunda e por fofoca. O Hulk é famoso pela bunda e por fofoca. É a Graciane Barbosa do futebol brasileiro, a Graciane Barbosa do futebol brasileiro. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí quero conversar com vocês sobre Arthur Jorge, erros e acertos. Tem que acabar com a panela, Arthur Jorge. Fica aí e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, para falar do Arthur Jorge, dessa panela, erros e acertos do técnico, coisas que a gente tem que mudar nessa reta final. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, eu quero conversar com vocês agora sobre o técnico Arthur Jorge. Primeiro de tudo, ainda existe uma panela. Quando eu digo panela, porque para mim não tem, a minha opinião, para mim não tem outra explicação para as entradas de Tiquinho Soares, Eduardo, a não ser você querer não perder o grupo. Claro, você como treinador, cara, você tem que saber gerir um grupo de jogadores, principalmente respeitar os jogadores que já estão bastante tempo no clube. Então você, cara, de vez em quando acaba colocando esses caras para não perder o elenco ou para quando precisar de fato, eles também acabar não te prejudicando, né? Então você coloca para jogar, porque ó, eu não posso perder o elenco quando eu precisar desses caras. Eles têm que me ajudar. Então rola muito isso. Eu vejo isso no Tiquinho, eu vejo isso com o Eduardo, eu vejo isso com o Tietê. Para mim são esses motivos que fazem esses caras entrarem em campo, porque realmente em relação à qualidade, erros técnicos, não estão jogando nada, fisicamente estão mal, então não era nem para estar entrando em campo. O Tiquinho Soares, ele não tá fazendo um pivô certo para os caras chegarem de trás. Isso é bizarro. O Tiquinho Soares só foi sair 31 minutos do segundo tempo. O Eduardo fisicamente não ganha na corrida de ninguém mal. Você coloca o Eduardo em campo como titular, o Romero não foi nem relacionado. O Romero não foi nem relacionado e o Eduardo foi titular.
Então, Arthur Jorge, muda o jeito de jogar, coloca o Júnior Santos de camisa 9, faz alguma coisa, mas acaba com essa panela aí, porque não dá. Você coloca o Eduardo como titular e o Romero contra o Atlético Mineiro não foi nem relacionado. Quantos passes decisivos, passes importantes o Romero deu em defesas bem fechadas na Libertadores? O Romero cansou de entrar em jogos na Libertadores, dar passes, assistências para o Júnior Santos fazer gol em defesas bem fechadas na Libertadores, e quarta-feira contra o Galo, o Romero nem relacionado foi e o Eduardo foi titular. Então, eu gosto muito do técnico Arthur Jorge, mas tem coisas que realmente é complicadas. Por exemplo, agora ele cismou de tirar o Vitinho para colocar o Gregory. Ele tá sempre tirando o Vitinho para colocar o Gregory na lateral direita. Cadê o Ponte? Então bota o Ponte, cara. Aconteceu alguma coisa com o Ponte? Foi depois daquele jogo no Uruguai contra o Peñarol que ele acabou sendo expulso e a gente não entendeu muito aquela expulsão. Aconteceu alguma coisa com o Ponte? Então vem a público e fala. Por que o Ponte não tá jogando? Agora ele cismou de tirar o Vitinho para colocar o Gregory de lateral. Ontem ele coloca o Cuiabano, que não tinha espaço para correr, porque o Galo estava com 8 caras lá atrás dentro da área. O Galo ontem não quis jogar bola. Você coloca o Cuiabano, que não sabe cruzar, só sabe correr e não tinha espaço para correr, sendo que ontem o Botafogo só estava jogando bola na área. Para você jogar bola na área, é melhor você ter deixado o Telles, porque ele cruza melhor do que o Cuiabano. Então, assim, algumas situações do Arthur Jorge que realmente a gente não entende. Outra, tirar o Vitinho pra mim, cara. Ah, mas o Vitinho perdeu um gol ontem de novo. Mas ele tava tentando, cara. Você tira o Vitinho pra deixar o Gregory de lateral. Realmente são coisas que a gente fica sem entender em relação ao técnico Arthur Jorge. Agora, furar a retranca. Falando do jogo do Galo, é muito difícil, porque o Galo, como eu disse, cara, o Galo, ele colocou 8 caras lá atrás, dentro da área, não queria jogar futebol, então fica até difícil a gente analisar, mas o que o Botafogo precisa fazer para furar retrancas e tentar ganhar esses jogos aí? É chutar de fora da área, mas tem que chutar de fora da área, acertar no gol, você tem que acertar cabeçadas. Cara, o Marlon Freitas, no jogo contra o Galo, e o Vitinho, cara, dentro da pequena área, perdendo gols de cabeça que não pode perder, sabe? Então, são essas coisas que o Botafogo tem que fazer, cara. No primeiro tempo, contra o Galo, o Telles, ele fez um cruzamento lindamente, cara, lindamente. O Tiquinho Soares estava com o cara. O Tiquinho Soares, ele não ia antecipar o cara. O Vitinho saiu da lateral, passou pelo Tiquinho, antecipou o cara. Então não dá, gente. Sabe? Então realmente são coisas que precisam melhorar, realmente, porque o Tiquinho não ia antecipar o cara na jogada, precisou o Vitinho sair da lateral, passar pelo Tiquinho para brigar com o cara. Realmente são complicadas algumas escolhas do técnico Arthur Jorge. Agora, são coisas que todas as equipes que estão brigando em cima passam por isso. O Palmeiras passa por isso, o Flamengo sempre passou por isso, adversários que se acovardam, adversários que não querem jogo, coloca todo mundo lá atrás. Não é só o Botafogo que passa por isso, o Palmeiras já cansou de passar, o Flamengo já cansou de passar. Agora, a diferença é que Palmeiras e Flamengo conseguem achar o gol. É isso que tá faltando, porque não adianta você ficar massacrando, você tem que massacrar e você tem que fazer o gol. Então é isso também que tá faltando. Não adianta finalizar 55 vezes, juntando o jogo do Cuiabá e o jogo do Galo. Você finalizar 55 vezes e acertar 9 no gol, aí não dá. Você tem que achar o gol, porque realmente são coisas que equipes que brigam por títulos passam, mas tem que achar o gol, porque para sair vitorioso. Agora, o Galo vai jogar assim na Libertadores, covardemente, como jogaram quarta-feira? Não acho. Eu acho até que eles vão jogar fechadinhos lá atrás, esperando, mas covardes, da maneira que o Galo foi, quarta-feira eu acredito que não. Assim como o Vitória sábado também. O Vitória vai jogar fechadinho? Vai, mas também eu acho que o Vitória vai querer sair pro jogo. O Vitória tá confiante, vem de vitórias, já se afastou da zona de rebaixamento. Não vai ser aquele jogo de covarde que vai colocar 11 lá atrás. E o jogo do Vitória é muito diferente de Cuiabá e Criciúma, na minha opinião. Cuiabá e Criciúma foi um jogo muito físico. Os jogadores do Criciúma muito fortes também, os jogadores do Cuiabá muito fortes também. O Vitória não. O Vitória já não é um jogo tão físico.
físico, eu acho que o Vitória vai querer sair um pouco mais também. Não acho que vai ser aquela covardia toda. Agora, o time do Botafogo quis ganhar quarta-feira, os jogadores saíram revoltados. Empatar com o Galo lá é normal, o que não pode é a gente perder pontos para Criciúma e Cuiabá dentro de casa, Maracanã e Newton Santos. É ganhar do Vitória sábado e enfrentar o Palmeiras terça-feira com 2 pontos de vantagem, porque o Palmeiras não vai perder para o Atlético Goianiense. Então a gente ganha o Vitória, o Palmeiras ganha o Atlético Goianiense, a gente vai para o confronto direto em São Paulo com 2 pontos de vantagem. Aí tem que jogar para ganhar em São Paulo e a gente tem tudo para ser campeão, depende só da gente. Só pra gente fechar, se a gente pegar os confrontos Botafogo e Palmeiras esse ano, são 3 jogos, né, esse ano, entre Botafogo e Palmeiras, na temporada, 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno, né, no primeiro turno, o Botafogo ganhou 2 e empatou 1. Então, se a gente pegar os confrontos entre Botafogo e Palmeiras nessa temporada, o Botafogo em 3 jogos ganhou 2 e empatou 1. Então, a gente tem totais condições de São Paulo e vencer a equipe do Palmeiras e abrir mais, e aí vão faltar 2 rodadas depois, Internacional no Beira-Rio, São Paulo no Newton Santos, para terminar o Campeonato Brasileiro e vamos em busca desse título. Deixa o Campeonato Brasileiro terminar, pra gente ver o que vai acontecer, porque não adianta também ficar sofrendo por antecedência. Eu tenho certeza que o Botafogo vai ganhar títulos esse ano e dá pra gente ganhar os 2, tá bom? Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira, tudo que for saindo aí durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.